Olá, pessoal. Agora é a aula 3, tá? Vamos dar continuidade. Como eu disse nas outras aulas, me chamo Arne Christopher, eu curso de Sistema da Informação, né? Perdão. E na aula 3 a gente fez introdução à programação em Python, né? Ambiente, sintaxe básica, e a gente fez uma espécie de comparação, né, da lógica no Scratch e a lógica no Python. Primeiro de tudo, né, a gente viu o que que é uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação, a gente tem que entender como se fosse um idioma, né? É um idioma em que eu converso com o meu computador. É uma forma de comunicação com o computador, com um conjunto de regras, que a gente chama de sintaxe, né? Que traduz a ideia em instruções executáveis. Se você parar para pensar, no Scratch é a mesma coisa, só que a diferença é que a linguagem lá é em blocos, né? Ao invés de ser em escrito, vai ser em blocos. O Scratch vai ser visual e o Python vai ser textual. A gente fez aqui uma comparação breve, né? E é exatamente isso aqui. A gente traz uma tabelinha entre Scratch versus Python. Lá no Scratch são blocos, no Python será texto. Lá no Scratch é fácil de entender a lógica. No Python a gente tem mais controle, como a gente viu no Scratch, nas outras aulas. Ele não tem blocos para tudo. Talvez a gente às vezes tenha que juntar alguns blocos ou criar a lógica do bloco com outros blocos para poder implementar uma lógica ideal para o que a gente quer, né? O Scratch vai ser ideal para a gente entender a lógica, enquanto que o Python vai ser ideal para um sistema real. Vai ser para jogos ou outros sistemas. É uma linguagem muito usada na programação. Na aula a gente usou um site chamado onlinepython.com, né? Lá a gente testou alguns códigos. Então, por exemplo, lá no Scratch a gente disse aqui para o jogador dizer olá. Então, a gente vai lá para o Scratch agora. Acessar o Scratch, vou apagar esses blocos que eu coloquei aqui anteriormente, né? Então a gente criou lá uma lógica de eventos, né? Quando eu clicar na bandeira verde, eu quero que meu jogador diga olá por 2 segundos. Tá, beleza. Quando eu cliquei aqui, ele disse olá, aqui dizendo olá. E lá no Python, né, a gente fez também a mesma coisa. Deixa eu só fechar aqui e copiar esse código. A gente fez o nosso primeiro código, que é esse aqui, né? Esse código aqui, o que que ele está o que que ele tá dizendo? No Python, quando eu dou uma entrada aqui chamado print, significa que eu quero que ele imprima no meu terminal, que é essa parte aqui, alguma coisa. Pode ser uma mensagem, pode ser uma operação, pode ser o retorno de uma função. Então, print significa imprima, né? Então, aqui se eu disser imprima, olá, jogador, entre aspas, então tem que lembrar que tem que estar entre aspas duplas, né? Ou se tratar de uma string, né? Ou seja, um texto. Então, eu tenho que dizer para ele que isso aqui não é código, né? Se eu rodar isso aqui, ele vai imprimir aqui olá, jogador, né? Aí, dando segmento, nós vimos aqui estruturas básicas de um programa. O programa vai ter instruções, variáveis, entrada, processamento e saída. Se você observar, um jogo é isso também, só que repetido várias e várias vezes, né? Então, é possível fazer Scratch, é possível fazer Python. Dando segmento aqui, variáveis. Tá? Então, a gente tem o estado do jogo e as variáveis aqui. A gente consegue criar variáveis para determinadas situações. Mas o que que é uma variável? A variável ela é um espaço que eu reservo no meu sistema para guardar um valor. Esse valor pode mudar. Por que que eu guardo esse valor? Ou para fazer uma operação lógica ou matemática, ou para controlar alguma ação dentro do jogo. Uma função depende de um valor determinado em uma variável. Então, por exemplo, eu posso dizer que a variável vida, ela recebe o valor 3 ali, né? E se ela recebe o valor 3, eu posso criar uma função que verifica se a variável vida é igual ou menor a zero. Se ela for, eu inicio o estado game over no meu jogo, né? No Scratch, como é que a gente faz isso? Lá no Scratch, a gente vai lá em variáveis, a gente cria aqui criar uma variável, coloca aqui vida, né? E a gente cria outra variável, que eu acho que é pontos, é pontuação, né? Então, eu vou criar outra variável, ponto, eu vou chamar só de pontos, né? Criei duas variáveis. E como é que eu faço para setar o valor nele? A gente faz assim, ó. A gente pode tanto mudar o valor quanto adicionar o valor. Só que eu tenho que lembrar que existe uma diferença entre os dois. Mudar o valor significa apagar tudo que está nele e colocar esse novo valor. Adicionar o valor significa que eu mantenho o que tem lá e adiciono mais esse valor. Aqui no nosso exemplo, que vai funcionar, vai ser o o mude o valor para 3, né? Que seria 3 vidas e mude o valor de pontos para zero, porque ele tem que começar em 0 pontos. Então, aqui eu coloco essas duas lógicas aqui, aqui as minhas duas variáveis estão aparecendo. Se eu clicar na bandeira verde, ele vai. Deixa eu só.
Deixa eu só tirar aqui esse pontos aqui. Não é pontos, é vida, né? Então eu vou zerar a minha vida primeiro, ó, só para vocês verem, ó. Então ele vai zerar a minha vida, que eu zerei a vida, cadê? Deixa ele atualizar. Às vezes dá essa bugada mesmo no Scratch, tá? Eu mudei para zero. Agora eu vou parar o meu programa, né? Parei ele aqui. Vou colocar um 3 e aí eu vou clicar na bandeirinha verde. Vamos ver se ele vai funcionar agora. Funcionou. Então ele diz primeiro olá, depois setou a vida. Eu vou colocar o contrário, que é para ele andar mais rápido aqui, né? Então eu vou colocar zero aqui, ó. Setou agora em zero. E aqui eu vou colocar 3. Agora ele vai acertar 3. Então ele colocou 3 em vida e colocou 0 em pontos. Eu vou usar como exemplo esse bloquinho aqui e esse bloquinho aqui. Eu vou dizer que, por exemplo, eu setei -1 em vida e eu setei 1 em pontos. Vou juntar os dois aqui, ó. Vou rodar, vou rodar, vou rodar. Então eu fiquei com 0 vidas, 3 pontos. Se eu clicar na bandeirinha, ele vai voltar a 3 pontos e vai zerar os pontos e voltar a 3 vidas, certo? E aí eu coloquei aqui, ó, como fazer isso aqui em Python. Como é que eu faço em Python? Basicamente, eu digo a ele que eu quero criar uma variável e aí a gente tem que fazer uma leitura aqui um pouco diferente, né? Se a gente faz a leitura na nosso dia a dia desse sinal aqui como igual, quando eu estou falando de Python, esse valor de um igual apenas significa recebe, né? Significa que eu estou setando esse valor em uma variável. Então, se eu falar aqui vida, um sinal de igual 3, eu não estou perguntando se vida é igual a 3 para ele, eu estou dizendo para ele que é para colocar o número 3 dentro da variável vida. Se eu rodar isso daqui, né, ele não vai exibir nada, obviamente, porque eu não dei um print, né, na tela. Eu teria que dar um print aqui, ó, print. E aí eu digo a ele o que que eu quero dizer na tela. Eu digo o seguinte: vida, dois pontos, né? Espaço, dou uma vírgula e coloco aqui a variável vida. Percebam que vida aqui está entre aspas porque é um texto, mas essa outra aqui não é um texto, né? É a variável. Dou outro print aqui. Agora eu dou o print na pontos, né? Então eu vou dizer aqui pontos, né? Dois pontos, espaço, dou um vírgula e chamo a variável pontuação. Chamei de pontuação aqui, né? Beleza. Se eu rodar isso aqui agora, né, ele vai dizer que vidas é igual a 3 e pontos é igual a zero. A mesma maneira que no Scratch aqui ele está dizendo, né? Então, na sequência, a gente viu variáveis que elas guardam valores, né? Então aqui a gente pode controlar algumas coisas no jogo, né? Então, aí eu disse para vocês que podemos criar uma função para controlar, por exemplo, ficar verificando se vida está menor ou igual a zero. Se tiver, eu acabo o jogo. Eu saio do loop principal do jogo. A gente tem tipos de variáveis, eu até esqueci de colocar nesse slide aqui, né? A gente tem tipos de variáveis aqui, ó. Deixa eu colocar mais uma. Então a gente tem inteiro, a gente tem float, a gente tem string e a gente tem booleana. E essa booleana aqui vai ser o quê? Significa esse T e F? True or false, né? Verdadeiro ou falso. Então a gente tem variáveis do tipo int, lá vai ser inteiro, né? Ou seja, um número inteiro mesmo, um, dois, três, quatro. E tipo float, que serão os números flutuantes, né? E que é um número flutuante? É um número decimal. Vai ter um número, só que a gente não usa vírgula para separar o decimal, a gente usa o ponto aqui, né? Então vai ser 2,5, vai ser 2,5, né? E o texto, que é um string, aí toda vez que for um texto eu tenho que lembrar que eu tenho que colocar aspas duplas lá no meu texto para dizer para ele que isso aqui não é código, né? Senão ele pode querer entender isso como código e vai dar erro. E eu tenho aqui meu true ou false, que eu vou colocar lá desse jeito aqui, true ou false, né? Então eu vou colocar verdadeiro ou um ou outro, né? Verdadeiro ou falso. Então aqui eu salvo verdadeiro ou falso. Sabendo esses tipos de variáveis, a gente consegue já imaginar aqui alguns tipos de variáveis sendo usados para controlar algumas coisas. Como por exemplo aqui a gente trouxe aqui, né? Eu nem coloquei uma variável de exemplo que eu vou colocar aqui, ó. Jogo rodando. Jogando, chama de jogando. E eu vou colocar true, né? Então aqui, por exemplo, pontos igual a 10, velocidade igual a 2,5, nome do player igual a player, né? Entre as aspas, e jogando igual a true, tá?
As variáveis de entrada, a gente consegue dizer ao nosso programa que ele vai receber um valor na variável. Então, se por um lado aqui eu estou dizendo que ele está recebendo o valor 3, aqui eu estou dizendo que ele vai receber um valor que será imputado a ele, ou seja, meu programa vai abrir um espacinho ali no tempo de execução dele para a pessoa digitar um determinado valor. Vamos ver isso aqui na prática. Vou pegar esse código aqui. Vou lá no editor de Python online, né? Vamos colocar aqui esse código. Ó. Uma variável chamada nome, do tipo input, vai receber um nome. E eu coloquei um texto aqui. Se eu não colocasse nada, não tem problema. A variável é do tipo input, a pessoa vai inserir alguma coisa. Aí eu rodo isso daqui, ó. Eu rodo, ele vai dizer, digite um nome. Se eu digitar meu nome aqui, ele vai continuar o programa e falar bem-vindo a. O que que ele fez aqui? Ele disse que a variável é do tipo input. E essa variável do tipo input, quando eu não digo do que ela é, eu estou dizendo que ela é uma string. Se eu quisesse dizer que é inteiro, por exemplo, eu diria que é uma variável do tipo inteiro, e aí o valor que eu digitasse lá teria que ser um número inteiro, senão ia dar erro no meu programa, né? Aí como é que eu faço isso aqui no Scratch? Só apagar esse inteiro aqui, né? Só o exemplo. No Scratch é fácil também, a gente faz assim. A gente cria, né, a lógica aqui do meu programa, vou criar mais um aqui, ó. Vou criar, vou pegar aqui um evento um evento, né, de quando eu clicar na bandeira verde também eu quero que ele pergunte, né, que ele pergunte aqui, ó, cadê sensores? Aqui que ele pergunte para mim qual é o meu nome. Aqui já qual é o seu nome. E como é que eu faço para ele dizer depois qual é o meu nome? A gente vai lá nas aparências e pede para ele dizer, né? Só que ele não vai dizer olá agora, ele vai dizer a gente tem que fazer uma operação aqui que junta dois textos. Essa aqui, ó. A gente vai juntar a resposta aqui, ó. Então, eu vou juntar a resposta, certo? E eu posso escrever aqui olá, vírgula, espaço e a resposta que a pessoa vai colocar, né? Eu coloco aqui dentro. Aí, beleza. Vamos clicar nessa bandeirinha verde aqui. Ele vai dizer aqui, ó. Ele não disse o olá porque o olá estaria. Eu teria que colocar primeiramente assim, ó. Deixa eu parar ele aqui. Vou colocar esse olá aqui antes da pergunta, tá? Então, vou clicar na bandeirinha verde, ele vai dizer o olá, ele vai perguntar qual é o meu nome, e aí eu vou falar aqui, Arne, né? Beleza. Aí ele vai dizer olá, Arne, né? Então, ele disse que seguiu essa sequência lógica que eu disse para ele seguir, certo? Dando seguimento, a gente falou sobre as entradas, que foi isso que eu acabei de mostrar, né? E vamos falar sobre operações. Como a gente fez uma operação de junção de textos ali, vamos falar um pouco sobre operações matemáticas, que são com números, né? Então, se for com número, vai ser matemática. Nós temos aqui adição, subtração, multiplicação e divisão. Lá no Python vai ser da mesma maneira. Se eu quiser fazer uma soma com valor, eu vou colocar lá, por exemplo, 3 mais 3, né? Se eu quiser somar duas variáveis, eu posso dizer que a variável, sei lá, pontos, pontos, vai receber pontos menos um. Significa isso? Significa que eu vou pegar a variável pontos e vou tirar um ponto dela, né? E vou armazenar dentro dela mesma. Se eu quiser também, isso aqui pode ser simplificado, né? Pode ser só menos igual, onde eu vou fazer uma operação com a própria variável, eu posso fazer isso. Significa a mesma coisa de dizer que a variável pontos vai ser ela menos um, né? No Scratch também é fácil de fazer, né? A gente tem operadores aqui, só precisa fazer a operação, né? Então eu colocaria aqui um número, outro número, menos ele. E eu poderia dizer o seguinte, que uma variável vai ser modificada para essa soma aqui, por exemplo, né? Poderia dizer aqui que a variável pontos vai ser pontos menos um, né? Aí eu coloco aqui a variável pontos. Então, ela vai fazer uma operação para verificar lá. Pontos é quanto? É 10? Tá, 10 menos um, 9. Então a variável pontos agora recebe 9, tá? Dando seguimento, nós temos aqui também movimento, né, de coordenadas. Lá no Scratch, nossa movimentação acontece por meio de coordenadas. Nós temos que imaginar que aqui tem um plano cartesiano, assim, ó, passando uma reta aqui, né, uma reta Y, uma reta aqui, uma reta X. E o marco zero desse plano cartesiano é o meio da tela. Se eu movimentar aqui, ó, meu personagem para zero em X e zero em Y, ele vai para o meio da tela. Se eu aumentar esse número aqui, ó, falar que eu tenho que aumentar, sei lá, 10, ele vai para cima. E se eu colocar menos 10 ele vai para baixo, né? Então, toda vez que for positivo o valor em y, ele sobe.
negativo em y ele desce. Em x vai ser positivo para a direita e negativo para a esquerda aqui, ó. Negativo para a esquerda. Nós temos os blocos que controlam isso, né? Temos aqui, ó, um adicione e um adicione, onde eu consigo adicionar, ou um mude e um mude. Mas o mude, você tem que lembrar que ele tem aquela lógica. O mude significa pegar o valor que existe já, apagar e colocar um novo valor. Talvez não seja tão interessante mudar, porque, por exemplo, se eu disser que eu quero mudar o meu personagem para -10, ele já está em -10. Então, se eu colocar ele aqui, der um mude para -10, aqui, ele vai ficar aí, no meio, né? E aí talvez não seja isso que eu quero fazer. Se eu quero fazer, por exemplo, ele se movimentar, então talvez seja interessante eu adicionar ou eu subtrair, né? -10. Que aí, conforme a pessoa for movimentando, ele vai se movimentando, né? Olhando no segmento, ah, essa parte aqui seria a operação que eu já falei, então eu vou pular ela, né? Então a gente faz a operação matemática dessa maneira. Lá no Scratch, daquela maneira que eu acabei de falar. Nós usamos uma outra ferramenta, né? Depois vocês acessem esse site aqui. Pode pausar o vídeo e depois acessar lá, né? E fazer o passo a passo que tem lá. Não vou entrar muito no detalhe para o vídeo não ficar muito grande. Então, aqui, nós falamos sobre PyCharm, né? Sobre um ambiente profissional, estrutura de projetos, arquivos organizados, mas nós fizemos outra aula mais específica sobre isso, então não vou entrar nesse detalhe. Nós falamos aqui sobre funções, né? Então, aqui, essa aqui é uma parte importante aqui. Vimos lá um tutorial do Pygame também, se vocês quiserem depois acessar ele. É só para curiosidade, né? Não é aula de Pygame ainda. Vimos aqui movimento no Scratch e movimento no Pygame, ou no Python mais especificamente, né? Vimos aqui também interação com o jogador, né? Então aqui seriam as interações, condição lá, se alguma coisa, se você atender alguma condição, faça tal coisa. No Scratch a mesma coisa, né? A mesma lógica de aplicação. Seria a função lá, a gente usar controle lá, verificar se alguma coisa aconteceu aqui, né? Sei lá, apertei a tecla espaço, faça tal coisa. Vimos laço, né? O que que é o laço? O laço vai ser uma repetição. Então, por exemplo, Scratch mudar a vida por -1. Então, no Python, vida igual a vida -1. Se eu colocar isso aqui dentro de um loop, né? Dependendo do que estiver acontecendo, lá vai modificando várias e várias vezes até que chegue num valor que eu disse que era o limite, né? Então, nós temos o loop, um loop em while e o loop em for, né? Qual a diferença de um para o outro? O while é um loop infinito. O for vai ser um loop que eu controlo, de quantas vezes eu preciso repetir. E aí eu posso usar funções dentro desses loops para poder controlar eles. Por exemplo, dentro de um while, por mais que ele seja infinito, ele vai verificar se algo é verdadeiro. Eu posso dizer que tem uma variável chamada vida. Enquanto vida for menor ou for maior do que zero, continue rodando. E aí eu coloco uma função aqui dentro, né, que verifica se vida for menor que zero, sete a variável vida, como essa outra variável que controla aqui como falsa, né? E basicamente é isso, pessoal. Eu vou terminar por aqui para não ficar muito longo, mas um resumo conceitual, né? Então aqui, ação, nós temos o bloco de ação, no Python temos as funções. Variável, nós temos a caixa de variáveis, lá a gente diz um nome no código. Perguntar, nós temos o balão perguntar lá, no Python nós usamos a variável do tipo input, né? Lá o se, nós temos o bloco se, e lá no Python nós temos o if, que eu até esqueci de falar, né? Mas aqui, basicamente, uma função se é um if, né? Se alguma coisa, aí eu estou verificando. Então, eu fiz até um exemplo de usar o while e usar um if dentro dele. Usar uma variável que controla o estado do jogo e usar uma variável que compara se o número de vidas está menor ou igual a zero. Se tiver, eu seto o valor falso, que é para ele sair do while, essa variável que é usada para controle, tá? Basicamente aqui, alguns links úteis tem nesses esse slide, vocês conseguem olhar ele lá na aula depois, tá? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.